Bom, o cancro gástrico ainda é muito frequente em Portugal, embora a incidência esteja a reduzir, na realidade ainda é o sexto cancro mais diagnosticado em Portugal. Diz-nos o Globocan que em 2020 houve mais de 2.950 novos casos e mais ou menos um terço destes casos tinha metastização à distância à altura do diagnóstico. Isto significa também que isto é um cancro associado a muita morbilidade, a muita mortalidade e apesar de ser o sexto mais diagnosticado, na realidade é o terceiro cancro que mais mata em Portugal, com cerca de 2.300 mortes por cancro gástrico por ano, por isso é um problema real. Bom, eu acho que todos nós, profissionais de saúde, mas sobretudo a nível de cuidados primários, temos um papel muito importante aqui na prevenção, nomeadamente na nossa capacidade de intervir nos fatores de risco mais comuns para o cancro gástrico. Precisamos de políticas de saúde e de cuidados de saúde que ajudem a reduzir a obesidade, que é um fator de risco conhecido, que reduzam o consumo de álcool, de sal, que reduzam o consumo de alimentos com compostos nitrosos. Precisamos de políticas em saúde que aumentem e estimulem o consumo de fruta e de vegetais, que sabemos que são ricos em folato e, portanto, reduzem o desenvolvimento ou a prevalência desta neoplasia, e precisamos de ter os doentes com refluxo gastroesofágico e com H. pylori com critérios devidamente tratados, porque são também fatores de risco conhecidos para o cancro gástrico. Nós com alguma frequência temos os doentes a reportarem que já tinham algumas queixas inespecíficas, que já tinham reportado aos seus médicos assistentes e que inicialmente não foram valorizadas porque de facto eram inespecíficas. Falamos habitualmente de perda de peso, dor abdominal e que devem ser valorizados, sobretudo se forem persistentes, se a dor abdominal for sobretudo epigástrica, porque são os sintomas mais comuns de cancro gástrico e a verdade é que a maioria dos doentes com cancro do estômago são sintomáticos à data do diagnóstico. Em casos mais raros, e sobretudo associado a tumores mais proximais, podemos ter também disfagia, mais raramente podemos ter náusea, podemos ter saciedade precoce, ainda com menor frequência, às vezes podemos ter hemorragia digestiva, anemia ou manifestações já da doença metastática. As manifestações paraneoplásicas, essas são francamente mais raras à data da apresentação. Então, o rastreio é um tema muito polémico em Portugal. Ele é uma realidade e está perfeitamente indicado e estabelecido porque permite diagnosticar os tumores gástricos em fases mais precoces e passíveis de serem curados até com estratégias nomeadamente endoscópicas, e isso é muito bem estabelecido em países com uma elevada incidência de cancro gástrico, como por exemplo o Japão ou a Coreia. Em países de incidência baixa não se recomenda de todo o rastreio endoscópico, portanto com endoscopia digestiva alta. Em países de incidência intermédia, como é Portugal e como são a maioria dos países europeus, é um pouco discutível, não é ainda recomendado pela Sociedade Europeia de Oncologia, que em países de incidência intermédia seja feito um rastreio populacional e, portanto, acabamos por reservar este tipo de rastreio para pessoas que têm algumas condições que já os põem a risco de cancro gástrico. Os tratamentos de que nós dispomos presentemente ainda não são muito eficazes e na realidade também nem sequer são muito bem tolerados. E a prova disto é que a doença em estádio avançado continua a ter um prognóstico muito reservado, tanto em Portugal como na realidade no resto do mundo, com medianas de sobrevivência global ao redor de 12 meses. E isto de facto testemunha que estas terapêuticas não são ainda tudo o que nós precisávamos que fossem. Mas temos tido nos últimos anos, de facto, ensaios positivos e alguns de fase 3 e de muito boa qualidade a demonstrar e a provar o valor de algumas novas terapêuticas, uma série de novos fármacos que têm vindo a ser aprovados neste contexto e temos resultados agora até muito promissores, nomeadamente com a imunoterapia, com a terapêutica Alvantier-2 e, portanto, esperamos que este paradigma venha a mudar nos próximos anos. Bom, vão ser vários, porque nós ainda somos muito ignorantes, ainda há muita coisa para aprender e acho que todos nós podemos contribuir para isso. Tanto a nível dos fatores de risco, há agora
investigação muito intensa, nomeadamente para perceber se a nossa flora tem um papel como fator de risco, essa chamada disbiose é de facto um fator de risco para cancro gástrico, e como é que nós podemos interferir nessa disbiose no sentido de reduzir o desenvolvimento do cancro gástrico. Precisamos também de perceber melhor como é que podemos rastrear o cancro gástrico sem ter que fazer endoscopias digestivas altas aos doentes todos, se há outros biomarcadores, seja biópsia líquida, seja outras estratégias que nos permitam rastrear as populações de uma forma com menos riscos, com menos custos, com menos alocação de recursos. Precisamos também de melhores biomarcadores para selecionar os melhores tratamentos para os doentes, para que cada tumor possa beneficiar de uma terapêutica mais específica, menos tóxica, e precisamos de facto dessas terapêuticas mais específicas, menos tóxicas e mais eficazes. Na realidade, como comentávamos há pouco, há múltiplos estudos com resultados que nos entusiasmam, e esperamos que o espaço do cancro gástrico metastático venha a ser revolucionado nos próximos anos, como aconteceu com o cancro do pulmão, entre outros. Acho que é uma mensagem para todos, não só como profissionais de saúde, mas como cidadãos, tentar adotar medidas de dieta, de estilo de vida mais saudáveis, e quanto mais isso incorporar a nossa cultura e a nossa rotina, mais próximos estaremos de combater este flagelo que é o cancro gástrico.